agradecemos a importante colaboração do prefeito comunitário e vamos passar agora a palavra para o Gildo e para o Daniel, porque eles vão dividir. Se depender de mim, não é dividir o tempo, né? Então, se depender de mim, é ter o tempo necessário para fazer a exposição, para que a gente busque a resolução do problema. E depois nós passaríamos para tanto o doutor Barreiros, para os dois representantes, tanto da SMTT como da infraestrutura. Então, Gildo, você tem a palavra. Alô. Daniel vai falar primeiro, viu, vereadora? Bom dia, quase boa tarde, né? Eu queria, antes de começar a fala, meu nome é Daniel, eu participo da Bicicletada de Maceió. Eu participo da Bicicletada de Maceió, que é um movimento que busca a humanização das cidades, né? Que é tornar as cidades menos dependentes do carro e mais, né, diversificadas em relação aos meios de transporte. E aí eu queria passar um vídeo que o filho do Gildo, Daniel Guimarães, ele me passou, que ele fez essa semana na Fernando de Lima, mostrando como tem sido a relação do ciclista com os ônibus da faixa azul, que a prefeitura implantou a faixa azul, mas simplesmente não apresentou nenhuma solução para quem anda de bicicleta. Então vocês vão ver aqui, ele está filmando do capacete da bicicleta, vocês vão ver o espaço, a distância que o ônibus dá do ciclista. E pelo Código de Trânsito, os veículos têm que passar 1,5 metro de distância das bicicletas. O vídeo é curto, tem 1 minuto só, é só para vocês terem noção de como os ciclistas trafegam na Fernando de Lima. Aqui deveria ter 1,5 metro entre esse ônibus e a bicicleta. A prefeitura, ano passado, ela prometeu uma solução, disse que provisoriamente os ciclistas iam compartilhar o espaço com o ônibus, em novembro do ano passado, né, em novembro de 2013, até que se buscasse uma solução definitiva. E não foi encontrada nenhuma solução definitiva até agora, a gente já tem novembro de 2014, aí o que a gente vê é isso aí. Esse é o mais aterrorizante, na minha opinião, né? Vocês vão ver a distância que o ônibus passa da bicicleta. Quem aqui se aventuraria a andar na Fernando Lima desse jeito? Eu mesmo não me aventuro. Eu ocupo o meio da faixa e tenho briga todos os dias na Fernando Lima com motoristas de ônibus, porque eles querem que eu fique assim desse jeito. E eu me recuso a ficar assim. Bom, então a Heloísa, quando me convidou, né, para a audiência, ela falou que era sobre o tema da mobilidade urbana. Eu perguntei se era sobre algum tema específico, né, e aí ela disse que era para discutir a lei orçamentária de 2015. E aí, como a gente, assim, a gente já está cansado de vir para essas discussões na Câmara, porque a gente vê que as coisas não avançam, né, a gente discute e as coisas não avançam. Eu preparei uma apresentação bem sucinta de alguns temas que eu vejo que a gente tá carente de discussões na cidade, mas eu vou, depois, no final, vou chegar direto ao assunto da questão da LOA, da lei orçamentária. Né, a gente poderia aqui discutir as condições das calçadas, né, vocês podem ver aqui o cadeirante utilizando o asfalto, justamente porque a calçada é inacessível, né, carros estacionados em cima da calçada, que a prefeitura, né, não multa esses carros, ou quando multa, eles, não sei se pagam a multa, perdem ponto na carteira e continuam cometendo as infrações. As ruas que são pavimentadas mesmo, né, e a calçada é esquecida, porque pela lei municipal ela é a obrigação do proprietário do lote, a prefeitura não fiscaliza. E mesmo a rua que foi feita nesse novo conjunto, Boca do Rio, né, que a prefeitura fez o asfalto e a calçada, os pedestres estão andando ali pela rua porque não tem calçada. A gente teve também, em junho do ano passado, a gente teve os protestos de junho, né, a jornada de junho, que principalmente era para discutir a questão da tarifa do transporte coletivo. E aí a gente apresentou ao prefeito, em novembro do ano passado, a questão da tarifa zero, que era o que estava se discutindo naquela época. Depois a gente já teve 3 reuniões, uma em janeiro, outra em fevereiro, outra em março, para discutir a tarifa zero. E a discussão está adormecida, a discussão está cozinhando em banho-maria, né, fica sempre perdurando. E aí depois, quando tem protestos como esse que a gente viu no ano passado, aí os vereadores, o prefeito, né, dizem, eu não sei o que a população está brigando, não sei o que a população está questionando, o que está descontente, né, porque por causa disso, por causa dessa inoperância, né, da prefeitura.
E aí, enquanto a gente não discute a tarifa zero, a gente vê situações como essa. A gente olha isso e acha que isso é um absurdo. As pessoas, tem 5 pessoas nessa moto, né? Tem um garotinho que está aqui na frente do pai, a gente vê 5 pessoas na moto. Por que a gente vê isso? Da mesma forma que a classe média, que tem condições de ter um carro, compra o seu carro e se livra do transporte coletivo, as pessoas que não têm condições de ter um carro utilizam a motocicleta. Então, isso aqui vai dar prejuízo para a saúde pública, né? Vai dar prejuízo para a família, né, porque vão se acidentar, vão morrer, e a prefeitura simplesmente não enxerga isso, né? O transporte continua sendo tratado como uma mercadoria. A pesquisa Origem e Destino também, que foi iniciada em março desse ano, o secretário de Planejamento disse que ela está sendo concluída, né? A gente espera que seja concluída logo, porque ela está sendo desenvolvida pelo governo do Estado, o governo do Estado termina o mandato no próximo mês. A licitação do transporte coletivo também, que é a ação do Ministério Público é de 2007. A gente teve a última audiência em 30 de janeiro desse ano e até agora também não teve mais nenhuma resposta sobre isso. Diz que está aguardando a pesquisa Origem e Destino. A Lei Federal 12.587 de 2012, 3 de janeiro de 2012, que impõe um prazo de 3 anos no seu artigo 24, ela diz que tem, e no parágrafo 3º e 4º, ela diz que tem que ter um prazo de 3 anos para os municípios elaborarem seus planos diretores. Então, esse prazo vence agora em 3 de janeiro de 2015. E aí a gente diz que não há planejamento na cidade, né? O secretário falou que não há planejamento. Na verdade, há planejamento, tanto que o plano vai ser, né, foi dito que ele vai ser apresentado agora em janeiro de 2015. Então, o planejamento está sendo feito, só não está vendo a participação da população nesse planejamento. Mas o poder público municipal, ele realiza planejamento. O VLT da Avenida Fernando Lima, essas obras que vêm sendo anunciadas também, que a população não tem participado, não tem sendo discutido com a população. O BRT da Avenida Menino Marcelo, agora o BRS da Juca Sampaio e da Cachoeira do Meirim. A duplicação da rodoviária 101 Norte também, que está sendo discutida, não com a população, mas sempre nos gabinetes. A duplicação da rodoviária 101 Sul também, que tornou-se um novo bairro de Maceió, né, provocando a expansão da cidade naquela direção, provocando mortes de pedestres, de ciclistas nessa rodovia por causa do aumento da velocidade. É um modelo rodoviarista que a gente tinha em Maceió, da Verandir Lima, que a gente está exportando para outra região da cidade, está, né, expandindo a cidade em outra direção. E aí o que a gente tem? A cidade de Maceió, isso aqui é o mapa do IBGE que mostra a densidade da cidade de Maceió. Essas manchas mais escuras são as regiões com maior densidade. A gente pode ver ali o bairro do Vergel, o bairro da Ponta Verde, Jacentinho, o Climabom, o Cleto Marques Luz. Essas regiões são mais escuras, são as de maior densidade. Mas a densidade média da cidade é baixa. E o que significa? Que a gente, tendo uma cidade mais horizontal, uma cidade que se expande horizontalmente, com a baixa densidade, a gente aumenta os custos da infraestrutura da cidade, né? E aumentando os custos, né, com a mesma população morando numa área maior, a gente vai ter maiores impostos, vai ter maior custo para o cidadão. E aí a gente tem a opção, né, da cidade compacta, que é esse exemplo de cima, e a cidade dispersa, que é essa, né, com vazios urbanos, onde a especulação imobiliária, né, estende a cidade horizontalmente e aumenta os custos com infraestrutura. Também a obra do Vale do Reginaldo, que no PPA foi destinado 206 milhões para essa obra, né, e aqui tem um exemplo de um alagamento que houve no Reginaldo, de uma chuva intensa que teve na cidade, né, o rio transbordou, alagou toda aquela região, e uma matéria do site TNH que mostra que o secretário falou sobre os alagamentos na região da Lagoa Mundaú, que ele disse que só Deus resolve. Então, eu espero que também não se diga a mesma coisa quando vier alagar o Vale do Reginaldo. Os conjuntos habitacionais que vêm sendo construídos na periferia da cidade, Minha Casa Minha Vida, né, esse aqui da direita é de Iguaxuma, ali na região entre o Benito Bentes e Iguaxuma, que é acho que é José Pires Vilela. Esses outros dois, esse da esquerda, de cima e o de baixo, eu fiz os cálculos, eu estou agora estudando no mestrado o bairro da Ponta Verde, eu fiz os cálculos, esses dois conjuntos habitacionais, só esses dois conjuntos habitacionais, eles têm população equivalente à população da Ponta Verde. O bairro da Ponta Verde, denso como a gente vê, né, com aqueles prédios altos, com tudo aquilo, tem 24 mil habitantes. Só nesses dois conjuntos habitacionais foram construídos na periferia da cidade. O de cima fica por trás do conjunto Estáquio Gomes e o de baixo fica logo após o aeroporto. Só esses dois conjuntos eles têm 24 mil habitantes juntos. Então é como se a gente pegasse a população da Ponta Verde e colocasse nesses bairros. Aí todo mundo vai depender de transporte coletivo, né, de automóvel, tudo isso vai sobrecarregar a Avenida Fernando de Lima. E aí aquela questão que eu falei agora há pouco, né, da densidade, né, essa expansão horizontal da cidade, né, com baixa densidade. E aí o geógrafo David Harvey, né, que esteve aqui no Brasil recentemente, 2 semanas atrás, ele esteve em Recife agora dia 16, né, e ele fala o seguinte, que o ambiente das metrópoles tem sido replanejado em razão dos interesses do capital e não das pessoas, né, para a gente entender por que isso é feito. Isso tudo não é feito, né, aleatoriamente, isso tudo é feito propositalmente. E o Milton Santos, né, ele fala da urbanização corporativa, que é essa urbanização feita em função do capital, em função
não dos interesses dos cidadãos, mas dos interesses daqueles que lucram com essa urbanização, né? Com as empresas que lucram com essa cidade cara para o cidadão. Aí também essas obras que a gente vê sendo feitas, né? Em 2012 foi inaugurada a Avenida Pierre Chalita, né? Que ali no canto esquerdo da foto iam ser construídos empreendimentos imobiliários sobre o rio Jacarecica, e a chuva, antes que fossem construídos, a chuva, né, devastou tudo, jogou toda aquela lama na rodovia, que isso vem sendo discutido hoje no Ministério Público para achar os culpados por isso. Né, a de baixo, a Avenida Josefa de Melo, também, que é uma via feita com recursos públicos para beneficiar as empresas, as empresas imobiliárias que vão construir edifícios na margem da rodovia, né, para valorizar aquelas terras ali. E a Ecovia Norte, que vem sendo discutida também, né, que já está em projeto, mas não há discussão também com a população. Daqui a pouco ela é licitada, é executada e fica por isso mesmo. E aí a Hermínia Maricato, que é uma urbanista, uma arquiteta urbanista, as propriedades fundiárias ou imobiliárias, um motor que move e orienta a localização dos investimentos públicos, especialmente na circulação viária. Ela mostra que há uma simbiose entre a abertura de grandes vias e a circulação e a criação de oportunidades para o investimento imobiliário. Então, tudo isso que vem sendo feito pela Prefeitura é proposital, é justamente com esse objetivo de criar oportunidades para o mercado imobiliário. Aqui aquele vídeo que eu mostrei no começo, né, das condições dos ciclistas na cidade, e aquilo que a Heloísa falou, a gente teve 10 reuniões, né, a Heloísa provocou essas reuniões no Ministério Público em junho de 2011. Então, entre junho de 2011 e abril de 2013, já nessa gestão, a maior parte foi na gestão do prefeito Rui Palmeira, do Cícero Almeida. A Prefeitura sempre relutou, né, em fazer algo, disse que não havia recursos, né, que não tinha condições, não tinha disponibilidade de orçamento. E aí, já em abril desse ano, a gente já teve nessa nova gestão uma reunião, foi a última, né, e isso foi transformado em inquérito civil público, que eu não sei o que isso significa, mas foi publicado no Diário Oficial do dia 18 de junho de 2013, que o Ministério Público transformou esse procedimento que vinha acontecendo no Ministério Público em inquérito civil público, em junho de 2013. Aí, em agosto de 2013, a gente participou das reuniões do PPA, que foram essas aqui, que foram setoriais e foram realizadas, né, por regiões administrativas. Eu participei da Cruz das Almas e do Farol. O Gildo participou do Trapiche, né, também, e todas essas reuniões que a gente participou, a gente cobrou que fosse incluída a questão da bicicleta no orçamento no PPA, que o PPA o que é? O Plano Plurianual. É o orçamento que a Prefeitura faz para os 4 anos, né, para os 3 anos dessa gestão e mais um da próxima gestão que vem assumir. E aí a gente sempre colocou essa questão da bicicleta, né, da necessidade de construir infraestrutura para a bicicleta, justamente para evitar situações como essa que eu mostrei no vídeo, né, dos ciclistas não tendo seu espaço na cidade para se deslocar. E para estimular que outras pessoas também possam se deslocar. E aí, agora em agosto desse ano, né, essas reuniões foram em agosto de 2013, do PPA. E em agosto desse ano nós fomos convidados para participar da discussão da LOA com o Poder Público Municipal, com a Prefeitura. E aí nessa reunião do dia 5 de agosto, quando nós fomos buscar o material para debater nessa reunião, nós vimos que no PPA foi destinado para as ciclovias, para a construção de ciclovias, foram destinados R$2 milhões para 4 anos. O orçamento da Prefeitura por ano é de R$2 bilhões, 2 bilhões. Para 4 anos são cerca de R$8 bilhões. Então, dos R$8 bilhões, a Prefeitura destinou 2 milhões para a construção de ciclovias. E aí a gente foi analisar, né, agrupou por setores, por áreas, né, e a gente foi ver onde que estão os maiores investimentos. A gente vê aqui, dos 8 bilhões, né, do total dos 8 bilhões, a gente vê ali 500 milhões para a coleta de lixo, para tratamento de lixo, 235 para manutenção da infraestrutura, 206 para o Vale do Reginaldo, todos esses valores. O que mais chamou a atenção foram esses dois aqui. 68 milhões para a urbanização de Cruz das Almas e Jacarecica e 27 milhões para a construção de um viaduto no bairro do Bom Parto. Então, 2 milhões para ciclovias em toda a cidade e só uma obra pontual, um viaduto, que a gente já sabe que é uma obra que não resolve os problemas de mobilidade, ele só, né, amplia o espaço do carro na cidade. A gente vai destinar 27 milhões para esse viaduto no bairro do Bom Parto. E aí, procurando na internet, a gente encontrou essa matéria do O Jornal, né, que é o jornal que era do financiador da campanha do ex-prefeito, do dia 18 de abril de 2010, né, 4 anos atrás. O Jornal já mostrava: Cambona terá viaduto e Orla de Jacarecica será urbanizada. Ou seja, essas são obras que são propostas que perpassam as gestões, né? Não são, a gente pensa, isso é projeto que tem na Prefeitura. Se você for procurar o projeto disso aí, não existe projeto. O que existe é uma intenção daquelas pessoas, daquelas empresas que vão construir isso, uma intenção de fazer essas obras. E essas obras já vinham desde lá de 2010, as intenções já vinham desde 2010 e perpassam as gestões municipais. Por quê? Porque essa é a forma de se fazer política no Brasil.
né? Como é que é a forma de fazer política? As empreiteiras, né, as empresas do mercado imobiliário, essas empresas, elas financiam as campanhas eleitorais e depois que o gestor é eleito, elas vão... Oi? Algumas, lógico, não são todas. Né? Elas financiam algumas campanhas eleitorais e aí depois de eleito o gestor, ela vai cobrar o retorno desse investimento que ela fez. Né? E aí a urbanização de Cruz das Almas, que foi aquilo que eu mostrei aqui, né? Dos 68 milhões, a obra já está em andamento, tem aqui, né? 28 milhões na placa da prefeitura, que está lá na Cruz das Almas, na obra. E o que é essa obra da urbanização de Cruz das Almas? A gente pode ver que já tem placas também lá das imobiliárias, são os lançamentos imobiliários, né? Os grandes edifícios de luxo que vão construir naquela região. Então, são recursos públicos, né, que vão ser destinados para favorecer empreendimentos privados, que vão valorizar aquela região de Cruz das Almas, para que os edifícios possam ser construídos e possam dar lucro para essas empresas que financiaram campanhas eleitorais. E aí a Prefeitura de São Paulo, a gente tem visto agora essa discussão lá em São Paulo, né, que o prefeito de São Paulo vem implantando ciclovias na cidade, ele estabeleceu metas, né, como a Heloísa falou, tem que estabelecer metas. Não adianta dizer que a gente está planejando se a gente não tem metas, não diz quanto vai fazer, né, quanto que a gente quer fazer. E aí a Prefeitura estabeleceu uma meta de 400 quilômetros de ciclovia e ciclofaixa na cidade de São Paulo, até o final do mandato do atual prefeito, do prefeito Haddad. E aí a gente fez esses cálculos, a gente pegou uma tabela que mostra a quantidade de ciclovias que cada cidade brasileira tem, e aí Maceió está aqui, é a nona cidade com maior espaço de ciclovias na cidade. E aí se a gente comparar com a malha viária, a gente está em 11º em relação às outras capitais, as 27 capitais. E quando a gente compara por habitante, a gente está em 10º. Só que não dá para a gente comparar com as cidades brasileiras, porque a situação brasileira não é boa. Né? Então, a gente tem que comparar com cidades que já são modelo no mundo. Aí a gente fez a comparação com cidades como Amsterdã, Berlim, Copenhague, né? Com essas cidades que já estão com um patamar, né, muito satisfatório de mobilidade pela bicicleta. E aí a gente fez os cálculos com essa meta que São Paulo adotou, de 400 quilômetros até o final da gestão. Quando que São Paulo vai atingir, se mantiver essa meta nas próximas gestões, quando que São Paulo vai atingir a meta, vai atingir esse patamar dessas cidades europeias, né, de Amsterdã, Berlim, Bogotá, Copenhague, Bogotá na América do Sul, né, e Copenhague. Então vai ser entre o ano 2023 e o ano 2036. São Paulo precisa de 2 a 5 mil quilômetros de ciclovia, porque é uma cidade 10 vezes maior que Maceió, né, então a proporção é bem maior. E a gente fez esse mesmo cálculo para Maceió, utilizando a proporção por habitante, né, da quilometragem por habitante, dos quilômetros de ciclovia que a gente tem e de quanto a gente precisaria. Então, pela meta que a Prefeitura de Maceió colocou, a atual gestão colocou, desses 2 milhões para 4 anos, a gente precisa ter de 200 a 500 quilômetros, a gente vai atingir esse patamar no ano 2076 ou 2184. Os 500 quilômetros vai atingir no ano 2184. Ou seja, 2076 eu já vou estar velho, eu já vou estar, capaz de eu já estar até morto. 2184, nem meus netos vão estar aqui para ver isso. Né? Então, quando a gente fala que não há planejamento, né, na verdade há planejamento. Mas o planejamento é feito dentro dos gabinetes. Né? O planejamento não é feito com a participação da população. Vocês podem ver, até pelo horário, a gente está aqui, ó, a audiência começou às 10h15. Eu vim começar a falar, são 11h40. Olha quanto tempo que a população não participou. Né? Quanto tempo que a mesa teve para falar e quanto que a gente vai ter agora para falar, quanto que a população vai ter para falar. Né? Então, na verdade, há planejamento sim. Né? E aí eu volto para aquela imagem que mostra, né? Esse planejamento aqui foi feito pela Prefeitura. Então, quando a Prefeitura estabelece que ela vai dar 68 milhões para a urbanização de Cruz das Almas, 27 milhões para o viaduto do Bom Parto e só 2 milhões para ciclovias, isso é um planejamento. Né? Há uma intenção por trás disso. Há uma vontade política por trás disso. E aí a vontade política que manda quando a população não se manifesta, quando a população não acredita em espaços de debate como esse, como as audiências públicas, a população nem comparece, nem participa, nem se importa, quem é que manda na cidade? É quem financia a campanha. Quem financia a campanha, os capitalistas, as pessoas que têm o dinheiro, são aqueles que tomam essas decisões. As decisões são tomadas para favorecer a essas empresas, a essas pessoas que financiam campanhas eleitorais. Então, esse debate que a gente está tendo aqui não vai servir para nada. É mais uma audiência. Eu agradeço a Heloísa por ter provocado o debate. A Heloísa, acho que é a única vereadora de oposição aqui na Câmara. Né? Infelizmente, é uma Câmara toda de situação. E aí não se discute o que a Prefeitura vem fazendo, o que deixa de fazer. Não há discussão na cidade. Não há essa discussão política. Né? Então, eu agradeço pelo convite. Né? Estou aqui expondo o que eu tinha para expor, mas eu não acredito que daqui vai sair alguma coisa de concreta. O que vai sair de concreto, como o presidente da Câmara falou, né, é a participação popular, é a população se engajando, como fez no ano passado, né, não deixando esfriar aquilo que aconteceu no ano passado, é a população provocando e dizendo, a gente não quer um viaduto, a gente não quer esse enriquecimento
das empreiteiras, das construtoras do mercado imobiliário lá em Cruz das Almas, a gente quer uma cidade agradável, uma cidade que as pessoas possam andar de bicicleta, as pessoas possam usar o transporte coletivo, a gente quer uma cidade mais agradável para a gente viver. Enquanto a população não se manifestar, quem vai se manifestar é o dinheiro que financia as campanhas eleitorais. Então, muito obrigado e uma boa tarde. Gildo vai querer fazer uso da palavra, Gildo? Eu vou fazer boa tarde a todos, né? Vou fazer o uso da palavra, assim, fazendo O secretário de Planejamento, Manuel Messias, para fazer suas considerações finais. Bom, eu fiz um conjunto de anotações aqui e estive muito atento a todas as abordagens. Vou começar respondendo a pergunta direta que a vereadora Luísa Helena fez sobre a Fernandes Lima. É possível, sim, a qualquer momento se fazer uma... Viu, vereadora? É possível, sim, se fazer uma ciclovia, uma ciclofaixa ou coisa que o valha, uma faixa seletiva para ciclista na Fernandes Lima. O projeto que está concebido para Fernandes Lima, ele enxerga a avenida de testada a testada. O que é que eu quero dizer com isso? Não é de meio fio a meio fio. É de testada da edificação a testada, incluindo tudo. E esse projeto que eu me refiro é o projeto do VLT, que tem VLT no canteiro, ao lado do canteiro central, tem ciclovia, tem repaginação urbanística de toda a avenida. Esse projeto encontra-se na Caixa Econômica em definições finais, como eu disse aqui no início, e não é segredo para ninguém, que esses projetos todos levam muito tempo. Precisamos fazer algo mais imediato? Precisamos, sim. Ou a gente utiliza a parte que está prevista no projeto para a ciclovia e faz de imediato quando os recursos forem liberados, tá? Ou simplesmente se direciona recurso para fazer algo que pode ser modificado depois. E aí acho que é uma irresponsabilidade se fazer investimentos que possam ter uma duração muito curta, porque os recursos são muito escassos. De maneira planejada e dentro de um projeto total, pode sim se fazer por etapas. Essa é uma resposta direta, vereadora, à sua pergunta da Fernandes Lima. A outra pergunta, se essas vias novas já contemplam ciclovia, passeio público. No que foi liberado pelo Ministério, não tem sequer via nova. Não tem via nova. Tem os corredores existentes sendo capacitados para priorizar ciclovia e passeios públicos. Essa é a prerrogativa e são os pressupostos da Política Nacional de Mobilidade. Se houver via nova, ela terá que vir com esses atributos. O que nós propomos e acabou de ser selecionado pelo Ministério é nos corredores existentes. Corredor da Avenida Cachoeira do Mirim, corredor da Avenida Menino Marcelo, conhecida como Via Expressa, ou BR-316, Juca Sampaio, Muniz Falcão e mais um outro projeto que ainda não foi anunciado, introdução desses requisitos e dessas condições físicas na Avenida Josefa Melo, até a Rotary e Teresa de Azevedo, fazendo toda uma conectividade na cidade. Não há mais espaço, não é mais cabível fazer qualquer investimento sem que haja no projeto a prioridade do transporte público. Não há. E outra coisa, os recursos de natureza própria, eles são praticamente nenhum. Quando o Daniel coloca aqui, e aí eu me sinto extremamente à vontade para fazer esse comentário, quando ele comenta que há
toda uma lógica, até uma lógica vil, que está por trás disso tudo. Daniel, você me perdoe, eu como secretário de Planejamento não faço parte disso, não, eu não disse que você afirmou. Eu estou dizendo que quando você faz uma colocação que põe em dúvida se o poder público atual está fazendo um planejamento focado para atender o mercado imobiliário, isso não é verdade. Isso não é verdade. Nós estamos fazendo o que tem de planejamento é focado para atender a população. Uma coisa que você colocou aqui dos 2 bi, do 2000, na verdade, o orçamento da prefeitura de recursos próprios, ele é muito menor do que isso. Os 2 bi são a previsão orçamentária de recursos vinculados e de recursos próprios. Dos recursos próprios, 50%, mais de 50%, é comprometido com folha de pessoal. No mínimo 25% é educação, no mínimo 15% é saúde. O que resta em Maceió, algo em torno de 5%, é para todo o custeio e a manutenção e a existência de todas as secretarias, do 10º da Câmara e investimentos. Ou seja, a capacidade de investimento é pequena, por isso que nós temos que nos esforçarmos em conseguir recursos onde eles estão, no governo federal. E é isso que a gente tem feito. Quando anuncia mais de 150 milhões, 170 milhões para Maceió, é um esforço hercúleo para trazer um recurso desse, porque a gente sabe da importância dele diante da capacidade da prefeitura de fazer investimentos com recursos próprios. Essas contas precisam ser conhecidas da sociedade, senão passa uma imagem muito negativa de que a prefeitura tem um orçamento de 2 bi e bota 2 mil em ciclovia. Não é bem assim. Esses parâmetros não podem ser interpretados dessa forma, não. Precisa-se conhecer a realidade dos números, aí sim, para se ter parâmetros para fazer comparações. A cidade de São Paulo, você citou, eu vou me permitir fazer alguns pontos aqui, e me dirija aqui o presidente da mesa, se eu me alongar. A cidade de São Paulo acabou de fazer a sua revisão do plano diretor e tem sido o processo que tem servido de referência para todo o país, porque tem investido fortemente no desenvolvimento territorial, focado em associar com transporte público, em estabelecer parâmetros urbanísticos que viabilizem a cidade, associando aos corredores de transporte, dentro de um planejamento sequencial. E nós passamos a quarta-feira, nós, equipe interna da Prefeitura e da Secretaria de Planejamento, que estamos nos preparando e nos capacitando para esse momento, que é o ano de 2015, o ano de revisão do plano. Passamos a quarta-feira inteira aqui com o senhor Marcelo Fonseca Ignatius, que é foi um dos responsáveis pela revisão do plano diretor de São Paulo. Foi um dia de discussão extremamente rico, conhecendo, aprendendo o que está sendo feito, sabendo o que é que está dando certo, o que foi mais ousado. Nós estamos fazendo isso porque nós precisamos estar preparados no ano que vem para termos, além do conhecimento que já temos, sempre aprender mais. E os exemplos exitosos, eles precisam ser apropriados por todo mundo que tem boa intenção e que quer fazer o melhor pela cidade. Então, o que nós temos feito, Daniel, tem tido a participação da sociedade em tudo. Eu acho que nunca se fez tanto encontro, e você é testemunha. No 2º ou 3º mês de gestão, eu convidei você, o Gildo e o professor Facnet, a minha secretaria, a secretaria que eu estou secretário, não é minha, eu estou secretário, juntei todo o material sobre ciclovia que tinha sido produzido nos últimos anos e pedi a ajuda de vocês, como
mentes brilhantes, profundos conhecedores, excelentes técnicos. E confesso que nós não sentimos e não vimos na prática a resposta na medida em que nós fomos a vocês para nos ajudarem. Então, nós estamos desenvolvendo o que é possível, mas temos sempre aberto as portas e convocado, principalmente nesse aspecto e nesse tema pontual, vocês a nos ajudarem. Passamos todo o material e queremos continuar fazendo isso, porque ninguém é dono da verdade sozinho, ninguém tem conhecimento sozinho, a gente precisa partilhar esse conhecimento. E o que vocês têm precisa ser partilhado conosco. E nós demos esse espaço e temos dito todo dia, a Secretaria está de portas abertas e a gente tem ido a vocês, não só tem chamado, tem ido. Então, vocês fazem parte do que há de melhor em conhecimento técnico na nossa cidade. Não é por não ser funcionário público que cessa a nossa capacidade de participar e o nosso compromisso com a cidade, não. Então, eu queria deixar, mais uma vez, reiterada essa disposição e interesse em trabalhar junto com vocês. E foram abordados inúmeras falas aqui, inúmeros pontos, como a abordagem que o Renan fez. É isso aí, a mobilidade é algo sistemático, ela precisa ser abordada com o que a gente chama, em 2 momentos técnicos, os 3 Es da mobilidade, que é o E da engenharia, o E da educação e o E da punição, que tem esse E, porque no modelo norte-americano isso significa enforcement, que significa punir, coibir. Esses 3 Es precisam trabalhar juntos. E o trinômio que o próprio ex-prefeito Jaime Lerner utilizou em Curitiba, que é o trinômio que viabiliza o transporte público. Faixa seletiva para dar velocidade operacional, embarque no nível do equipamento para dar velocidade de embarque e pagamento antecipado da tarifa, que é o que ganha tempo. Esse trinômio tem que estar presente em todas as iniciativas mais robustas de transporte público, como os BRTs, os VLTs. A gente tem feito um esforço enorme. Agora, tem coisas pontuais? Tem. Precisam ser feitas no já, que é um ponto de ônibus, que é uma situação mais pontual de uma faixa de pedestre, precisa sim. E os nossos braços operacionais precisam estar envolvidos com essa necessidade real. Agora, em nenhum momento as falas de quem participou das audiências, de quem participou do PPA, da LOA, e nós, inclusive, na última discussão de LOA, nós fizemos uma metodologia diferente. Começamos a discussão anterior e nós vamos repetir a cada ano, pelo menos é uma responsabilidade minha como secretário de Planejamento, a cada audiência de LOA começar prestando conta do que ficou estabelecido como prioridade, tanto como emenda popular, como emenda parlamentar, para que a gente faça um acompanhamento e uma fiscalização do que a Prefeitura está executando. Eu sei que apenas boa intenção não é suficiente, porque a boa intenção precisa vir lastreada com recursos para isso. Nós temos uma cidade com recursos escassos. Convoco a todos para que a gente possa nos unir, pleitear emendas no orçamento geral da União, para que a gente possa fazer, sim, corredores cicloviários, fazer uma série de intervenções na cidade que são fundamentais. Nesses projetos que nós estamos gestando e que estamos no meio do caminho, um caminho exitoso, todos eles têm faixa cicloviária, como já disse, o que ampliará enormemente a extensão total de ciclovias, ciclofaixas na nossa cidade, corredores preferenciais, como bem colocou o Renan, é a forma sistêmica de se analisar a mobilidade, para que se possa trazer
dar dignidade a quem já usa, evitar o que usa, sair do sistema e, em última instância, o mais ousado, trazer novos usuários para o sistema de transporte, quando ele sentir confiança, regularidade, pontualidade, e aí ele possa dizer, não, eu vou deixar meu carro em casa, porque eu consigo chegar no meu destino na hora que eu preciso. Esse é o grande desafio de todas as cidades brasileiras e é o nosso também em Maceió e em toda cidade que quer desenvolvê-la de modo a conseguir vencer da forma possível e sempre com um desejo de ampliar a mobilidade urbana na cidade. Obrigado, presidente. Obrigado a todos. Nós que agradecemos, secretário.